Mato Grosso debate os desafios da educação superior indígena. A primeira faculdade indígena do Brasil foi criada no estado há 22 anos. O afogamento é uma das maiores causas externas de morte em crianças. Senado analisa projeto de prevenção. Escolas públicas do Distrito Federal podem ter que oferecer merenda vegana para os estudantes. Provavelmente esses estudantes também vêm de algum meio familiar que fez opção pelo cardápio vegano. Então, ter essa possibilidade na escola é muito importante. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra decisões que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Você sabia que a primeira faculdade indígena do Brasil foi criada em Mato Grosso em 2001? Pois é, nesses 22 anos, a FAIND já formou mais de 500 profissionais. Em uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado, participantes debateram os sucessos e também os desafios da Faculdade Indígena Intercultural para garantir a continuidade dos cursos. A educação escolar indígena mato-grossense foi tema de reunião da Câmara Setorial Temática, que trata dessa parcela da população. A diretora da Faculdade Indígena Intercultural falou sobre como funciona a instituição e as especificidades desse modelo de educação, que já atendeu a representantes dos 45 povos indígenas de Mato Grosso e também de outros estados. Nós temos a licenciatura com habilitação em 3 áreas: ciências sociais, ciências matemáticas da natureza, línguas, artes e literatura e pedagogia intercultural. E agora, este ano, nós passaremos a ofertar também a enfermagem intercultural, né, específica para indígenas, uma luta do movimento dos povos indígenas há muito tempo, uma demanda, uma necessidade, né, então vai ajudar muito as comunidades indígenas, a área de saúde, que é curso específico, né? É um curso que faz um diálogo, né, com os conhecimentos tradicionais, com a medicina tradicional. Então, é uma vitória aí do movimento indígena. A Faculdade Indígena Intercultural é ligada à UNEMAT e foi criada em 2001 pelo ex-governador Dante de Oliveira. Ela foi a primeira faculdade indígena da América Latina e, desde então, formou 557 profissionais nas mais diversas áreas. De lá para cá, o pioneirismo da educação escolar indígena mato-grossense continuou em diversas ações, mas os desafios ainda são muitos. A falta de investimentos por parte do Estado é a maior dificuldade enfrentada pelo segmento da educação indígena. Hoje o maior desafio da universidade é em relação a recurso, porque como é uma modalidade diferenciada, a gente carece, né, necessita de recurso externo. Então, o ideal seria que se tornasse uma política de Estado, que esse recurso fosse garantido para que a oferta desses cursos fosse de forma contínua, né, de acordo com a demanda das comunidades. Hoje eles têm uma necessidade de formação na área de administração, por exemplo. Direito também é uma demanda, eles querem também, né, curso de agronomia. Gilmar Coloisomai é recém-formado em Artes e Linguagens pela Faculdade Indígena Intercultural. Para ele, o acesso à educação é um dos principais instrumentos de luta dos povos indígenas. A gente não tem como fugir, a gente está em volta, né? Que a sociedade em volta, e a gente precisa acompanhar esse mundo também que tem à nossa volta, né? Assim, a volta de leis, direitos, essas coisas. A gente, como indígena, tem que saber para a gente conseguir sobreviver, né, das coisas em volta que está acontecendo, né? Então, a educação, acho que a única saída que nós temos como indígena é ter uma formação, é ter uma educação, né? O presidente da Câmara Setorial Temática reforçou o compromisso da CST para que as demandas dos povos indígenas sejam atendidas. Tem muito mais coisas para a gente fazer nessa área e eu fiquei muito, assim,
sensibilizado também com o potencial dos indígenas, no sentido de como eles estão preparados. Eles conhecem realmente, sabem o que eles querem, e o que nós precisamos fazer é ouvi-los mais. E a Câmara Setorial está para isso, e tenho certeza que nós vamos avançar muito. Cartórios do Maranhão registraram um aumento no número de mudanças de nome e de gênero na população LGBTQIA+. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Após 5 anos da autorização nacional aos cartórios para mudança de nome e gênero de pessoas transgêneras, 171 registros foram feitos no Maranhão, um crescimento de 314%. Só entre junho de 2021 e maio de 2022 foram registrados 41 novos casos, o que representa um aumento de 271%. Já entre junho de 2022 e maio de 2023, o crescimento foi ainda maior em relação ao ano passado, com 87 mudanças registradas, o equivalente a um aumento de 112%. Sem a necessidade de procedimento judicial e nem comprovação de cirurgia de mudança de sexo, a possibilidade de alteração de nome e gênero se tornou mais acessível à comunidade LGBT. Esse número de aumento de registro, né, ele traz um alerta de uma população que já existe, né? Não é que a população LGBT cresceu, né? Ela está sendo reconhecida, é um reconhecimento, né, da existência dessa população. Desde 2018, quando o STF entendeu que não havia necessidade da cirurgia de resignação sexual para que houvesse a alteração do nome civil, né, foi implementado nos cartórios que a possibilidade, sempre que houvesse necessidade de um processo judicial, para que houvesse alteração do seu nome, do nome civil. Para alterar gênero ou nome nos cartórios de registro civil, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e histórico de antecedentes criminais. A perspectiva é tornar o processo cada vez mais inclusivo. Em 2022, a gente teve o advento da Lei 14.316. Essa lei, ela trouxe uma nova possibilidade, foi que qualquer pessoa, independentemente de ser uma pessoa transgênero ou não, possa fazer a alteração do seu nome civil, transgênero ou transexual. Ou seja, é um ganho que advindo da luta da comunidade LGBT que se ampliou para toda a população. Proposta do deputado Cabo Maciel quer declarar as ruínas do Velho Airão como patrimônio histórico, cultural e material do Amazonas. O objetivo do deputado é preservar a história do local e ressaltar o potencial para o turismo na localidade. O município de Novo Airão, localizado na região metropolitana de Manaus, abriga um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, com mais de 400 ilhas. A região também se destaca por hospedar uma das mais famosas cidades fantasmas do país, as ruínas do Velho Airão. Airão foi uma das cidades mais importantes do Médio Rio Negro, na época dos colonizadores portugueses até a Segunda Guerra Mundial. Momento de crescimento econômico em função do látex da Amazônia para a fabricação de pneus e materiais cirúrgicos. Com o fim da guerra, os ingleses passaram a comprar o látex de sua colônia na Malásia. Situação desfavorável para os produtores amazonenses que não estavam preparados e, como Airão era um ponto de captação e distribuição do material, a cidade faliu. Com a decadência do ciclo da borracha, por volta de 1950, os moradores passaram a abandonar a cidade quando surgiu a lenda das formigas de fogo, que, segundo a história, também foi um dos fatores que mudou a sede do município para onde hoje é Novo Airão, deixando para trás uma cidade fantasma, as conhecidas Ruínas de Velho Airão, que foram tombadas em 2005 e após esse período abandonadas. Para garantir a proteção e preservação do que resta das construções e artefatos que asseguram a história, a cultura e a memória do povo da região, o deputado Cabo Maciel apresentou na Assembleia um projeto de lei que declara as Ruínas de Velho Airão como patrimônio histórico e cultural e material do Amazonas.
Segundo o deputado, a iniciativa visa proteger e preservar o local, que tem potencial turístico e de valor imensurável para a memória histórica do Estado. O projeto tramita nas comissões da Casa. Desde 2015, o uso de animais domésticos para o desenvolvimento de experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal e perfumes é proibido no Paraná. Agora, uma resolução normativa do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal amplia a medida, proibindo a prática em todos os animais vertebrados, com exceção para os seres humanos. Autor da lei estadual, o deputado Ricardo Arruda, do PL, destaca que usar um animal para qualquer tipo de experiência é desumano e anuncia a proposta de ampliar as proibições. Usar um animal para teste é uma crueldade, né? O animal sofre, fica estressado, fica com problemas ao longo da vida e leva à morte também. Então, é uma crueldade. Em 2015, nós aprovamos a lei de minha autoria que proíbe o uso de animais para testes de laboratório, para uso de produtos de cosméticos, higiene pessoal, perfumes. Então, no Paraná a lei foi sancionada, está em vigor, tem uma multa pesada se alguém descumprir. E agora nós incluímos, neste mandato aqui, para proibir também que seja proibido usar animais para testes em empresas de tabaco, que é outro crime, é outra crueldade. O médico veterinário Roberto Lang, conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, alerta sobre os riscos dessa prática. É um risco muito grande para os animais. Na verdade, maus tratos, porque ele pode gerar dermatites, gangrenas, que são as corrosões, às vezes irreversíveis nos animais. Isso leva a dor, leva a sofrimento do animal. Então isso é muito importante que não haja. Importante ressaltar que o CONSEA, ele já elaborou várias diretrizes e normas em que não há necessidade do uso desses animais para que haja uma segurança para o uso na cosmetologia. Então nós podemos fazer hoje a utilização de cultivos celulares, que é um processo da engenharia genética muito avançado, até de órgãos e tecidos de animais que se destinam ao consumo humano para alimentação, e que se pode fazer sem a utilização do animal vivo, o que gera, obviamente, uma proteção para esses animais. Eu acho fundamental, então, que nós reforcemos essas atitudes, e não há mais a necessidade de submeter um animal a maus tratos por conta da elaboração de perfumes, cremes e afins. No Paraná, quem for flagrado usando animais em testes fica sujeito a multa que pode ultrapassar os R$6 milhões em valores de março de 2023 e suspensão temporária do alvará de funcionamento. Já produtos produzidos em outros estados ou fora do país que sejam comercializados no Paraná precisam indicar na embalagem se realizam testes em animais. A Lei Estadual 18.649 de 2015 determina que a indicação sobre a embalagem deve ser precisa e de forma ostensiva, permitindo a identificação imediata da prática. Além de proteger os animais, a lei tem grande impacto econômico, já que produtos classificados como cruelty-free têm maior valor agregado. Outra prática proibida no estado é a criação de animais exclusivamente para a extração da pele. A Lei Estadual 18.714 de 2016 inclui animais domésticos ou domesticados, nativos, exóticos e silvestres. Quem for flagrado mantendo animais para essa finalidade está sujeito a multa e cassação do registro em caso de reincidência. Uma das maiores causas de morte acidental em crianças é o afogamento, em praias, piscinas e até baldes e bacias. A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu a prevenção do afogamento infantil, com a regulamentação de medidas de segurança para piscinas e campanhas de conscientização. 16 brasileiros morrem afogados a cada dia. 4 são crianças.
Dos 10 anos à idade adulta, os afogamentos acontecem mais em águas naturais, como rios, represas e praias. Crianças com 9 anos ou menos se afogam mais em piscinas e nas residências. E na faixa de 1 a 4 anos, o afogamento é a primeira causa de morte. A Comissão de Direitos Humanos recebeu especialistas em afogamento para debater medidas de prevenção e todos concordam que o primeiro passo é a informação. O afogamento representa uma tragédia que pode ser evitada. Assim, a necessidade de campanhas de conscientização desse perigo. Nesse sentido, para dar maior destaque a esse grave problema de saúde pública, iremos propor a criação do Dia Nacional de Prevenção do Afogamento Infantil, a ser celebrado na mesma data em que ocorreu o falecimento da menina Susan. Susan Delgado morreu afogada aos 2 anos de idade em casa, quando uma visita deixou o portão da piscina aberto. O pai virou ativista para evitar mais mortes como a dela. A dor é imensurável por uma coisa que poderia... São segundos, senador, segundos. Uma criancinha como a minha, um pulmãozinho desse tamanho, se afoga em 10 segundos. Mas se nós fizermos uma campanha de educação a nível nacional, as pessoas vão saber que é a primeira causa de morte, que é em segundos, ou que a sua criança vai morrer, ou que a sua criança vai virar um vegetal pro resto da vida. Ou você acorda agora, ou pode acontecer com você. Todos nós somos responsáveis por cada criança que morre todo dia no Brasil. Nós temos um índice alarmante que só tende a crescer, que só vai poder ser evitado, só vai poder reduzir através da prevenção. O guarda-vida chora todos os dias. Muitas crianças se afogam a poucos metros de um adulto e nem precisa de muita água. A maior parte, infelizmente, das mortes por afogamento são em piscinas. Mas o afogamento ocorre também em baldes, em bacias. Basta uma lâmina d'água, dependendo da idade dessa criança, para ela se afogar. A minha unidade atendeu há mais ou menos um mês atrás uma criancinha de 2 anos e meio que foi vítima de afogamento numa bacia dentro de casa. Além da atenção total dos pais perto d'água e de equipamentos de segurança nas piscinas, é importante ensinar as crianças a nadar e se virar dentro d'água o mais cedo possível. Essa já é uma garota que passou pelo treinamento. Ela está com uma simulação de queda onde ela efetuou a flutuação dorsal. Nisso, as vias respiratórias ficam a salvo. Esse é um debate importantíssimo, né? Na verdade, estamos falando de salvar vidas. Acho que a gente conseguiu aqui demonstrar, né, a importância da prevenção, né, e, de fato, são ações simples, né, mas que precisam ser levadas ao conhecimento de todos. Poeira e lama. Assim era Brasília na época da construção no final dos anos 50. Os candangos, pioneiros da nova capital, foram homenageados numa sessão solene aqui na Câmara dos Deputados. A história da construção da capital federal no Planalto Central em apenas 3 anos é motivo de orgulho e reconhecimento por parte dos brasileiros. Na sessão solene, em homenagem aos pioneiros da construção de Brasília, alguns dos candangos que, atendendo ao chamado de JK, vieram para o Centro-Oeste ajudar a construir a nova capital do Brasil, contaram um pouco de como foram esses 1.112 dias. Cheguei na Vila Planalto com 20 anos de idade, a minha vida foi toda aqui na construção da Vila Planalto, de Brasília, vindo do Palácio da Alvorada para cá, para morar aqui, e construímos a vila. E estou aqui até hoje. Eu sou Meia Araújo, nasci em Penedo, Alagoas, morei em Minas alguns anos e vim para Brasília no final de 1959. Cheguei em Brasília em 57, 6 de abril de 57, um dia de sábado. Brasília, quando eu cheguei, eu sabia que é poeira, mas quando chovia era muita lama, porque lá não tinha asfalto, não tinha nada, né?
que era difícil até de se andar. O professor emérito da Universidade de Brasília, José Carlos Coutinho, reiterou a necessidade de homenagens aos que tiraram a capital federal do papel. Glaziu, Joaquim Cardoso e outros que participaram dessa história deverão ter os seus nomes perenizados através de lembranças materiais inseridas na paisagem e placas educativas que ensinem a jovens estudantes como estes que nós estamos recebendo hoje, que saibam quem foram esses grandes nomes que aos poucos a história vai esquecendo. Durante a sessão solene, houve também o lançamento do livro Vizinhos do Poder, História e Memória da Vila Planalto, local que testemunhou a construção de Brasília e serviu de abrigo para os candangos. A autora Leiliane Rebouças enfatizou a importância da visita ao passado. A história, ela é como um estilingue. Quanto mais você estica o estilingue para trás, mais a pedra vai para frente. Então, quanto mais nós voltarmos ao passado para conhecê-lo, mais futuro temos pela frente. A autora do requerimento para a realização da sessão solene, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressaltou a importância da preservação deste patrimônio histórico. A nossa condição humana nos impõe e é reconhecida com a nossa historicidade. Nós temos uma história. E essa história não pode ser esquecida, invisibilizada, quebrada, para que nós possamos nos sentirmos como elo dos que já se foram e dos que ainda vão chegar. Uma agrofloresta em plena Asa Sul de Brasília. Quem diria, hein? É o projeto Germinar, onde estudantes com autismo e deficiências múltiplas colhem o próprio alimento. A alternativa de ter vegetais fresquinhos pode ser importante para quem tem algum tipo de restrição alimentar. Um projeto de lei que está em análise na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal determina que as escolas públicas ofereçam aos alunos uma opção de merenda vegana. Pitaia fresquinha e acerola colhida no pé, abacate, milho, abóbora e banana madura para comer na hora ou verde para fazer biomassa. Tudo isso plantado em meio a uma agrofloresta de 50 mil metros quadrados em plena Asa Sul, no Centro de Ensino Especial número 2, como parte do projeto Germinar. Mas não é só isso. Quem estuda aqui pode colher alimentos na horta suspensa em pedaços de telha reaproveitadas. A alface e o cheiro verde chegam à cantina pela mão dos próprios estudantes. O cardápio é saudável e orgânico. Para acompanhar, tem também o caldo de cana moído na hora. Então, as crianças participam ativamente da produção. Eles plantam, eles acompanham o crescimento. Os estudantes que têm um pouquinho mais de compreensão, eles fazem, inclusive, o acompanhamento do tamanho da planta para ver se ela está crescendo, colocam um adubo e depois eles colhem. É mais do que uma experiência, é uma vivência. Você escuta o canto do passarinho, você sente o soprar do vento, o raio do sol, entende? Então, o cheiro da planta, para essas crianças nossas especiais, certamente ele tem a sensibilidade mais aguçada do que nós. Alimentos como estes, produzidos na escola, podem ser uma excelente fonte de nutrientes para a alimentação vegana, que exclui ingredientes de origem animal. Atualmente, as escolas da rede pública não possuem uma opção de cardápio vegano, mas isso pode mudar. Está em tramitação na Câmara Legislativa projeto de lei que prevê a oferta de alimentação vegana para os alunos da rede pública de ensino. Segundo a proposta de autoria do deputado Ricardo Vale, a merenda vegana será oferecida depois de os pais realizarem uma solicitação formal à escola. 15% da população é vegetariana
e 8% aproximadamente é vegana. Então a gente quer atender esse público, né? São famílias que não comem alimentos de origem animal, enfim, e a gente precisa então democratizar a alimentação nas escolas, justamente para que esse público possa ter a opção de comer o que gosta, enfim, o que desejam. Pelo projeto, a cantina escolar deve oferecer todo dia uma fruta in natura inteira, em pedaços ou em forma de suco e uma opção de alimento vegano salgado. Diferentemente do vegetariano, que eventualmente pode consumir ovos ou derivados do leite, o vegano tem uma dieta ainda mais restrita e se compromete a não consumir nada que tenha origem no sofrimento animal. A Emater DF possui desde 2008 um programa de agricultura urbana com a criação de hortas pedagógicas. Somente em 2023, 127 escolas públicas e creches foram atendidas com o projeto, que recebe também o apoio de emendas parlamentares. O gerente de agricultura urbana da instituição explica que mudanças saudáveis no cardápio para a inclusão de frutas e legumes fortalecem também a agricultura local. É preciso lembrar o seguinte, que inclusive para os agricultores do DF, a gente ter no futuro bons consumidores de hortaliças, né? Assim, o DF é um bom produtor de frutas e hortaliças, né? E aí a gente mantendo esses consumidores aqui, a gente está fazendo bem não só para o cidadão, mas também para os produtores, para a área produtiva do DF, né? Estudam no Centro de Ensino Especial número 2 crianças com autismo e deficiências múltiplas. Para quem apresenta algum tipo de restrição alimentar, o projeto vem em boa hora. A gente ter flexibilidade de cardápio, ter a possibilidade de ofertar outras coisas para os estudantes é fundamental, tanto para os estudantes com deficiência quanto para os estudantes sem deficiência. A escola é um lugar perfeito para experimentar, inclusive, coisas diferentes. E tem o que a gente está olhando aí, que é respeito à diversidade, respeito à opção, inclusive, familiar. Porque provavelmente esses estudantes também vêm de algum meio familiar que fez opção pelo cardápio vegano. Então, ter essa possibilidade na escola é muito importante. Muito importante esse projeto, né? Acolher as diversas opções de alimentação. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Mandou mensagem, semana que vem a gente volta. Tchau!